Assembleia Geral, muito boa tarde. Os alimentos vão ficar mais caros. O preço das matérias-primas alimentares atingiu um valor histórico no mês passado. As empresas e o governo já deixaram o aviso. As famílias vão pagar mais a curto prazo. A subida dos preços nos supermercados portugueses é inevitável a curto prazo e vai ser mais uma prova de fogo para os já esticados orçamentos familiares. Depois do preço das matérias-primas alimentares ter batido o recorde histórico no mês passado, tanto as empresas como o governo reconhecem que os alimentos vão ficar mais caros. O índice que acompanha 55 matérias-primas alimentares subiu 2,2% para os 236 pontos, o valor mais alto desde 1990. Dos 5 subíndices de preços monitorizados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, cereais, leite, oleaginosas, carne e açúcar, apenas o açúcar não registrou um aumento. A explicar estas subidas estão a redução dos estoques mundiais de alimentos e o aumento continuado da procura dos países em desenvolvimento, um movimento que não mostra sinais de abrandar, mesmo com os preços elevados. Aliás, a tendência de subida deve manter-se inalterada até ao verão. Por isso, as associações do setor reconhecem que é uma questão de tempo até que as famílias comecem a sentir o efeito da inflação nas carteiras. Esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos a subida do preço dos alimentos e já sabe como habitualmente pode participar através do número 213236898, através do e-mail assembleiageral@económico.pt e pode ainda deixar o seu comentário na página do Assembleia Geral no Facebook. Como habitualmente às sextas-feiras, André Freire de Andrade é o convidado do Assembleia Geral. André, muito boa tarde. De facto, a subida dos preços das matérias-primas, com destaque hoje para o preço dos alimentos, é uma das grandes preocupações a nível mundial neste momento. Sim, e o tema não é de agora, não é? Ou seja, já há 2 ou 3 anos que se vê que esta tendência e tem na sua gênese no fundo um bem, que é uma coisa que está a acontecer no mundo inteiro, que é com os países em desenvolvimento a desenvolverem-se, efetivamente, há uma quantidade enorme de pessoas que saem da pobreza mais básica de hábitos de alimentação muitíssimo simples e começam a consumir produtos que efetivamente mais ricos em nutrientes e mais ricos, começam a diversificar a sua alimentação e como as economias que estão a ter esse crescimento, tipicamente a China é quem tem estado a pôr mais pressão nos mercados, a quantidade de pessoas que entram e que saem todos os dias deste limiar da pobreza é uma quantidade de pessoas muito significativa e quem produz os alimentos produz os mesmos alimentos do que produzia, há um efeito de oferta e de procura inevitável e que está-se a sentir cada vez mais. Uma das condicionantes que está a causar este agravamento do preço das matérias-primas, mas existem todos os outros fatores próprios do atual momento que se vive na Europa e também nos Estados Unidos, da própria situação económica e do aumento do preço do petróleo também. Pois, há dois outros fatores que historicamente também têm influenciado bastante o preço dos alimentos. Tem sido o problema do clima, porque o clima tem estado muito instável. As alterações climatéricas. As alterações climatéricas. Portanto, tem havido muita instabilidade em termos de clima, muito frio, muito calor, muita chuva, pouca chuva, enfim, como costuma dizer, o tempo está cada vez mais maluco, como se costuma dizer, e isso tem tido muito impacto em termos da agricultura e em termos dos alimentos. De facto, tem havido determinadas regiões com níveis de produção muito abaixo daquilo que historicamente tinham por causa destas grandes mudanças de clima que afetam muitas produções, as produções agrícolas. O segundo tema é o petróleo, obviamente. Portanto, tudo o que é todos estes produtos alimentares têm que ser transportados de um lado para o outro e, infelizmente, toda a economia das coisas mais diretas que têm a ver com o preço do petróleo até às coisas mais indiretas acabam por estar ligadas ao preço do petróleo. A energia, vamos dizer assim, é um dos elementos mais fundamentais na cadeia de valor de todos os produtos e os alimentos não são exceção e, portanto, o petróleo aumentar, obviamente, implica que os preços aumentam. Em países periféricos e com pouco nível de produção própria, como é o caso de Portugal, isso ainda é mais agravado.
porque um pacote de alimentos que venha de uma fábrica em Espanha ou em França ou na Alemanha, naturalmente que vai ter muito maior aumento por causa do tema dos transportes do que terá um pacote de alimentos que seja fabricado ali em Santarém ou em alguma das regiões produtoras em Portugal. Portanto, isso é um facto que nos vai afetar mais do que outros países, inevitavelmente. André, olhando para a recente escalada do preço das matérias-primas, e aqui englobamos a nível alimentar e também do petróleo, por exemplo, que impacto é que poderá ter, por exemplo, na zona euro? Que está a braços com uma crise de dívida soberana, existe uma Europa que está a recuperar, mas a duas velocidades. De um lado, países como a França, a Alemanha, do outro lado, as economias periféricas. Que impacto é que isto poderá ter? Pois, este fenómeno tem impacto bom, em todas as economias, naturalmente, que as pessoas por simplesmente têm que pagar os alimentos mais caros, mas tem maior impacto nos países, vamos chamar assim, menos ricos ou mais pobres, consoante a perspectiva. Na Europa, normalmente, chamamos menos ricos. E porquê? Porque tudo isto tem que ser visto do ponto de vista percentual, ou seja, que percentagem do orçamento de uma família é que é gasto com alimentação. Nos países que têm uma receita média por família, um PIB per capita maior, naturalmente há uma percentagem maior de dinheiro que sobra para outras coisas, para o lazer, para bens duráveis, para comprar uma série de outras coisas, e o peso da alimentação no cabaz de compras das famílias é mais pequeno. Nos países menos ricos, naturalmente em que as pessoas ganham menos dinheiro, como a primeira necessidade é a alimentação, acabam por gastar mais dinheiro na alimentação em proporção e, portanto, os seus orçamentos vão ser mais afetados. Portanto, países não só periféricos, como é o nosso caso, por causa do problema do transporte, como de menor renda, como também é o nosso caso, são mais afetados, claramente, do que os países mais ricos. André, subida do preço das matérias-primas, escalada da inflação, estes números ou estas perspectivas de aumento da inflação podem comprometer a recuperação da economia? Principalmente em países como Portugal, Espanha, Irlanda ou Grécia? Sim, genericamente é aceito que sim, ou seja, tudo o que sejam, até porque depois os efeitos ao nível também dos investimentos e do custo de dinheiro, depois começam-se a sentir. O Banco Central Europeu já disse que ia ter que aumentar as taxas de juros exatamente para tentar de alguma maneira conter a inflação. Portanto, tudo o que sejam medidas para conter a inflação, tipicamente são medidas que querem fazer com que a economia não se expanda tão rápido, porque a inflação é uma procura, por definição, uma procura maior do que a oferta, portanto significa que a economia está a crescer mais depressa do que aquilo que está a conseguir aumentar a sua produtividade. Obviamente que os alimentos vivem nos mercados mundiais e não em mercados regionais. E, portanto, nós aqui temos esse problema. Ou seja, nós estamos a sofrer uma inflação nos alimentos não por uma questão regional, porque os portugueses ou os europeus não estão a consumir mais, mas a nível mundial está-se efetivamente a consumir mais. Mas a medida que há para controlar a inflação tem que ser efetivamente tentar retrair a economia e fazer com que a economia não cresça. E, portanto, nós aqui somos duplamente penalizados e, sim, as medidas que são implementadas para controlar a inflação são medidas que limitam o crescimento da economia. Bom, e numa economia com um crescimento tão limitado como o nosso... Era essa a questão que queria fazer. Quer dizer, já agora, não há muito para restringir. A subida das taxas de juros é um dos instrumentos para controlar a inflação e obrigatoriamente desacelera o crescimento, mas que impacto é que isto tem numa economia como a portuguesa, que provavelmente este ano vai ser um ano de recessão? Pois, isto está pensado, e estas medidas económicas, e há várias teorias macroeconómicas que se aplicam, isto está pensado para economias que estão a crescer não crescerem tanto. É o que, por exemplo, se está a ver agora no Brasil. Portanto, de repente... O Brasil tem um grande problema de inflação. Historicamente teve, durante muitos anos esteve contido, de repente começou a aparecer novamente, e a primeira coisa que o Governo está a fazer é aumentar as taxas de juros exatamente para conter, mas ali discutem se crescem 7, 6 ou 5 ou 4, enfim... Em economias em recessão, o tema da inflação, normalmente os perigos da recessão é exatamente haver processos de deflação e não processos de inflação, porque se há menos procura, os preços tenderão a baixar. Portanto, há aqui uma série de efeitos que se misturam, lá está, por fenómenos regionais e fenómenos internacionais que não são, nem sempre é absolutamente claro do que vai acontecer. Agora, o mais natural é que estas medidas agravem ainda mais, é difícil estimar quanto, agravem ainda mais a nossa recessão ou tornem mais difícil
sairmos dela. Estas medidas de controle da inflação também têm impacto direto na valorização da moeda. Por exemplo, o euro, que hoje atingiu máximos de 4 meses, chegou a valer $1,40. O objetivo do Executivo de exportar também pode ficar aqui comprometido. Até agora as coisas não têm corrido assim tão mal, pelo menos no último ano. A meta este ano, a nível de exportações, é muito ambiciosa em Portugal. Certo. E agora? Pois, depende quem são os países de destino das nossas exportações, não é? Nós, apesar de tudo, temos uma percentagem de exportações muito grande para a zona euro. E, portanto, isso não é um problema. Portanto, basicamente, isso não nos afeta. Tudo o que são exportações para outras regiões, sim, uma moeda forte, obviamente, prejudica as exportações, porque os produtos depois chegam mais caros ao destino. Penso que não será um tema não será uma das grandes fontes de preocupação neste momento para Portugal, efetivamente, porque há uma parte muito grande das exportações que são zona euro e, portanto, na realidade, como temos uma balança comercial desequilibrada, tipicamente importamos mais do que exportamos e importamos muitas coisas do Oriente. A China continua a ser um dos grandes fornecedores de Portugal e depois as partes tecnológicas, Japão, etc. Na realidade, uma moeda forte ainda tem mais benefícios para a nossa economia do que uma moeda fraca. Do que uma moeda fraca, sim. Ouvimos há pouco na reportagem que a subida do preço nos supermercados é inevitável a curto prazo. Será que vamos mesmo, caso esta subida do preço das matérias-primas se continue a verificar, é inevitável? Os preços junto ao consumidor vão ficar mais altos? Eu acho que vão, acho que é absolutamente inevitável. O que se tem passado é que, efetivamente, tanto a distribuição e os grandes grupos distribuidores como os produtores têm, de facto, feito um grande esforço do ponto de vista das suas margens e de procura de eficiências como consequência ou de concorrência entre eles, normalmente por motivos de concorrência entre eles, têm feito um grande esforço para efetivamente os preços não aumentarem, nomeadamente as campanhas que houve agora no início do ano, com os temas do IVA, o IVA não aumenta, nós não fazemos refletir o IVA no preço dos consumidores. Tudo isso quem ganha com esse tipo de guerras comerciais, vamos chamar assim, são os consumidores. Mas há uma altura que é absolutamente incontornável, porque de facto os produtos são mais caros e há um espaço em que, a certa altura, nem os produtores nem os distribuidores têm margem para aguentar essas subidas e desta ordem de grandeza, uma coisa é 1 ou 2%, outra coisa são 5%, 10% e 15%, como alguns alimentos estão a subir. Portanto, acho que vai ser inevitável haver aumentos de preços para os consumidores. Este ano, os funcionários públicos estão a sofrer cortes salariais, os impostos também aumentaram, muitas medidas de austeridade entraram em vigor no primeiro mês de 2011. Como é que os portugueses, e agora olhando para a economia real, como é que os portugueses vão conseguir sobreviver? Os orçamentos familiares estão já muito esticados, agora com o agravamento do preço dos bens alimentares, a situação complica-se. Pois, Ana, complica-se muito. De facto, não há aqui soluções milagrosas. É o famoso apertar o cinto, não é? Que nós está já demasiado nós portugueses já estamos habituados. Pois, já ouvimos falar em apertar o cinto há 10 anos. Há 10 anos que ouvimos falar em apertar o cinto.